Amar deveria ser simples, mas não é. Porque amar alguém exige uma coisa que quase ninguém ensina: saber lidar consigo mesmo. Não dá pra confiar em ninguém. Cedo ou tarde, tem que aprender que mais ninguém vai tomar conta de você. Estou tentando ter uma atitude toda nova, sabe? Ser um cara melhor, mais positivo. Mas só fico pensando em como este filme é minha última chance de felicidade. BoJack, eu espero que isso ajude. Eu não me importo se você é feliz ou não. Às vezes você precisa assumir a responsabilidade pela sua felicidade. Não acha que isso é um pouco de egoísmo? Não sei o que te dizer. Eu tô feliz pela primeira vez na vida e não vou ficar mal por causa disso. E leva muito tempo pra gente perceber o quanto é infeliz. E mais tempo ainda pra ver que não precisa ser assim. Só depois que você desiste de tudo é que começa a achar um jeito de ser feliz. E é aqui que tudo começa a quebrar. Existe um padrão silencioso que se repete na vida de muitas pessoas. Um ciclo invisível, mas extremamente real. Você quer ser amado, mas faz tudo para afastar quem tenta ficar. E isso tem nome: autossabotagem. E, às vezes, ela não parece destruição, parece proteção. Você já percebeu? Às vezes a gente estraga algo bom, antes que a vida tenha chance de tirar da gente. Como se fosse melhor perder por escolha, do que perder sendo impotente. E é exatamente aqui que a história de BoJack Horseman deixa de ser só uma animação e começa a parecer um espelho. O que houve, BoJack? A mesma coisa de sempre. Não me conhecia, aí se apaixonou por mim e agora me conhece. BoJack não era só alguém problemático. Ele era alguém quebrado de um jeito silencioso. Não aquele tipo de dor que explode, mas aquele tipo que fica, que cresce devagar, que se mistura com quem você é. Ele queria ser amado, mas não acreditava que merecia. E quando alguém chegava perto, ele fazia questão de provar que ele estava certo. Porque aceitar amor quando você se odeia é quase impossível. A psicologia explica isso de uma forma cruelmente honesta. Pessoas que cresceram em ambientes instáveis, críticos ou emocionalmente negligentes tendem a desenvolver o que chamamos de apego inseguro. Um conceito estudado por John Bowlby e aprofundado por Mary Ainsworth. Basicamente, você aprende desde cedo que o amor não é seguro, que ele pode ir embora, que ele pode machucar, que ele pode falhar. Então, quando alguém finalmente aparece oferecendo algo real, você não confia, você testa, você afasta, você destrói, só para confirmar que aquilo nunca foi para ficar. BoJack faz isso o tempo todo. Ele se envolve, ele se aproxima, ele quase acredita. E então, ele estraga tudo. Com palavras, com atitudes, com decisões que parecem impulsivas, mas não são. São padrões. E talvez o mais assustador disso tudo é que ele sabe. Ele sabe que ele está errado. Sabe que está machucando as pessoas. Sabe que está repetindo os mesmos erros. E mesmo assim, ele continua. Eu sinto muito, BoJack. Eu não sei como vai ser, Diane. Não melhora e não fica mais fácil. Não posso continuar mentindo pra mim mesmo, dizendo que vou mudar. Sou venenoso. BoJack. Nasci no veneno, tenho veneno dentro de mim. Eu destruo tudo que eu toco. Esse é o meu legado. Não tenho nada pra mostrar do modo como vivi e ninguém que entrou na minha vida ganhou alguma coisa com isso. Isso não é verdade. Não é não, é? Existe um outro conceito na psicologia que explica isso. Se chama profecia autorrealizável, popularizado por Robert Merton. A ideia é simples. Se você acredita profundamente que algo vai dar errado, você começa inconscientemente a agir de formas que fazem aquilo dar errado. Não porque o destino quis, mas porque você construiu o caminho para que desse errado. BoJack acredita que é uma pessoa ruim. Ele age como uma, e cada erro que comete reforça ainda mais essa crença. É um ciclo fechado, sem saída aparente.
E talvez você conheça esse ciclo. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que não importa o que você faça, você sempre volta para o mesmo lugar, para o mesmo erro, para o mesmo vazio, para o mesmo tipo de dor. Porque no fundo, a autossabotagem não é sobre destruir a sua vida, é sobre manter uma identidade, mesmo que ela te machuque. Porque mudar exige encarar uma pergunta difícil. E se eu não for quem eu sempre achei que eu sou? BoJack tenta fugir disso, com fama, com álcool, com distrações, mas nenhuma dessas coisas preenche o que está faltando, porque o vazio dele não é externo, é interno. E esse tipo de vazio é o mais perigoso que existe, porque não importa aonde você esteja, ele vai com você. Existe um momento na sua vida em que fugir cansa, em que se distrair não funciona mais, em que o barulho do mundo não consegue abafar o silêncio da sua própria mente. E quando esse momento chega, você só tem duas opções: continuar fugindo ou finalmente olhar para dentro. E esse é o clímax da história. Não é só do BoJack, mas de qualquer pessoa que já se perdeu de si mesma. Porque a verdade é dura. Você não pode se curar enquanto continua se sabotando. E você não para de se sabotar enquanto acredita que merece isso. Então a pergunta muda. Não é mais sobre amor. Não é mais sobre sucesso. Não é mais sobre ser o melhor. É sobre algo muito mais simples, mas muito mais difícil. Você acredita que merece uma vida diferente? A psicologia moderna, especificamente dentro da terapia cognitivo-comportamental, mostra que nossos pensamentos moldam nossos comportamentos. Aaron Beck e outros pesquisadores mostram que crenças centrais negativas, como eu não sou o suficiente ou eu sou um problema, criam padrões automáticos de autodestruição. Mas aqui está a parte mais importante. Essas crenças, elas podem ser reescritas, não de forma mágica, não de forma rápida, mas de forma possível. E talvez seja aqui que tudo começa a mudar. Não quando você se torna alguém novo, mas quando você para de lutar contra quem você é. E começa a se entender, sem julgamento, sem fuga, sem máscaras. BoJack nunca quis de verdade ser ruim. Ele só nunca aprendeu a ser melhor. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque ninguém nasce sabendo lidar com a dor. A gente aprende ou a gente repete. Então, talvez a solução não seja se culpar por tudo que você fez de errado, mas assumir a responsabilidade, sem perder a compaixão por si mesmo. Isso significa reconhecer os seus padrões, entender as suas feridas, aceitar que mudar leva tempo. E principalmente, parar de usar a sua dor como desculpa para continuar se destruindo. Porque no fim, não é sobre apagar o passado, é sobre não deixar ele decidir o seu futuro. E talvez essa seja a parte mais difícil de todas, aceitar que ninguém vai te salvar. Não completamente, não para sempre. Mas isso não é triste, é libertador. Porque significa que mesmo depois de tudo, ainda existe uma escolha. A escolha de tentar de novo, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo achando que não vai dar certo. Porque viver não é sobre nunca cair, é sobre parar de escolher cair, quando você já sabe o caminho. E no silêncio de tudo isso, existe uma verdade que pouca gente tem coragem de encarar. Você não é o seu pior erro. Você não é o seu passado. E você não é aquilo que sua dor tentou te convencer do que você é. Você é aquilo que decide fazer depois de perceber tudo isso. E talvez, pela primeira vez, isso seja o suficiente. Porque no fim, não é sobre ser perfeito. Não é sobre consertar tudo. Não é sobre apagar quem você foi.
É sobre, aos poucos, aprender a ficar dentro de si, sem fugir, sem se destruir, sem precisar desaparecer para se sentir em paz. E quando isso acontece, mesmo que só um pouco, mesmo que só por um momento, o vazio já não parece tão infinito. E talvez, só talvez, é aí que o amor começa. Não o amor dos outros, mas o único que sempre faltou. O seu, por você mesmo.